Oi, eu sou o Teodoro. E eu sou a Flávia, mãe do Teodoro e do Heitor, que já foi dormir hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as escolas aqui de Luxemburgo. Nós estamos em Luxemburgo um pouquinho há mais de 5 meses. Nós chegamos no início de dezembro. Logo que fizemos o registro na Comune, eu fui até o Ministério da Educação para fazer o registro dos meninos, apresentar que eles estavam aqui e que precisavam de escola, né? A minha intenção era colocá-los em escola internacional, porque eles têm como primeira língua o inglês e então o francês como segunda língua. Como o Teodoro já tem fluência no inglês, eu acreditava que essa era a melhor opção. Porém, nenhuma das escolas públicas internacionais tinham vaga no momento. Então, eu precisei inscrevê-los na escola tradicional aqui de Luxemburgo mesmo. Para isso, a gente tinha que ter um endereço fixo já, né? Como o endereço de registro nosso foi o de Airbnb, nós não tínhamos certeza se conseguiríamos permanecer naquela comune, né? Porém, tudo acabou dando certo na hora certa, porque logo no comecinho de janeiro nós encontramos a casa que a gente está morando, né? Então pudemos inscrever os meninos na comune aqui dessa casa, né? Na área aqui da onde a gente mora. E então eles estão indo já para a escola aqui perto da gente. A escola, na série que eles estão, o Teodoro está no 4º ano e o Heitor está no 5º ano. As matérias são em alemão. E aí eles têm como língua também o francês e o luxemburguês. Então eu tô aqui com a grade de horários do Teodoro, né, para dar uma olhadinha. Então a maioria das matérias, como matemática, educação física, ciências, aí eles têm uma matéria que se chama Vieso. Sim. Vieso, educação artística, todas essas matérias são em luxemburguês, não, em alemão, Tem né? mais que em luxemburguês. É? Ok. Então, em luxemburguês e alemão, aí eles têm também uma aula de luxemburguês na semana e algumas aulas de francês. Pelo que eu entendi, a escola primária aqui é toda em luxemburguês. Aí, quando eles vão para o Fundamental 1, é em alemão. Então, eles são alfabetizados em alemão. E aí, quando eles vão para o Fundamental 2 e ensino médio, é em francês. Pelo fato dos meninos ficarem um tempo muito curto ainda aqui no Fundamental 1, eles decidiram colocar os meninos num intensivo de francês diretamente, porque é o que eles vão usar daqui para frente, né? Ali quando eles forem pro Fundamental 2. Então, o que acontece? Quando toda a turma tá tendo aula de alemão e francês, eles vão pro francês, com foco na língua francesa. O luxemburguês, eles ainda ficam na sala de aula. Nas aulas de matemática, educação física, educação musical, o Vieso, educação artística, o Teodoro, ele tem essas atividades, as mesmas que os colegas, porém em inglês, pelo fato dele ter a fluência do inglês. Aqui em Luxemburgo tem muitos portugueses, então tem muitos falantes da língua portuguesa. Na turma do Teodoro não tem nenhum, né, filho? Mas na sala dele de francês tem alguns. Na turma do Heitor tem um garoto que fala português. Na escola toda tem mais crianças que falam, né, que são portugueses de Portugal ou do Brasil. E quando eles vão para Maison Relais, eles têm aí colegas que falam português lá. Já explico já o que é a Maison Relais, tá? Então vamos lá. Quando nós nos inscrevemos aqui na Comune e fomos na escola apresentar as crianças, foi feito um outro teste, um outro nivelamento para entender que nível os meninos estão, certo? E aí, dessa forma, colocaram eles numa sala de aula. O horário da escola aqui vai das 7h50 da manhã até o meio-dia, todos os dias. De segunda, quarta e sexta, a criança volta para a escola das 2 às 15h45.
e de terça e quinta acabou meio-dia e vai para casa. Pelo fato de ter esses horários quebrados aí de horário de almoço, para pais que trabalham dificulta um pouco, né? Então, pertinho da escola tem a Maison Relais, que funciona como uma creche, eu diria. É um prédio muito legal, eu conheci esse prédio, tive a oportunidade. O diretor da Maison Relais é um português muito querido e é um prédio muito legal, tem várias salas, tem sala de esporte, o que mais, Theo? Tem uma sala que você pode criar um monte de coisa. É a sala de criação que chama, né? Daí tem uma sala aqui na frente da sala que você pode fazer um monte de coisa com madeira. Isso, tem uma sala que é só pra relaxar, ficar tranquilo, dar uma Tem descansada. outra sala que é cheia de jogos, tem um sofá para descansar, bem legal também. E lá tem um refeitório. Então, quando a escola para ao meio-dia, os alunos vão para lá, né? As pessoas encarregadas da Maison Relais vêm buscá-los na escola, leva eles para lá, eles almoçam e aí eles ficam um tempo aí nessas salas. Eles podem transitar de uma sala para outra e escolher qual atividade eles querem fazer, tá? De segunda, quarta e sexta, volta para a escola. De terça e quinta, fica lá até os pais buscarem. Na comuna que eu moro, a Maison Relais funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Então, você pode deixar seu filho lá antes, caso você precise trabalhar. Claro que tudo isso você precisa comprovar que você está trabalhando nesse horário para o seu filho poder ter um lugar lá. E isso é custeado pelo governo. Nas férias, tem um custo para os pais, mas não é um custo muito alto. Então, isso ajuda bastante na nossa organização. Então, de aula, os meninos têm francês, tem matemática todos os dias, tem ciências, tem esse Vieso, que é um projeto de vida, né, Teodoro? Aprendi geografia, história e também educação artística, ciências, eu não sei se eu falei, educação física 2 vezes na semana, educação musical. As outras crianças que já têm afluência no francês têm também alemão. E a cada 15 dias eles têm natação também na escola. A natação, eles vão para um outro lugar aqui que não tem piscina na escola, então é o ônibus escolar que pega e leva, né? E a educação física também não é no prédio da escola, eles atravessam a rua, né, com o professor e vão para esse lugar fazer a educação física. A natação deles, como a gente mora, a nossa comuna é bem pertinho de uma comuna que tem um parque aquático, a natação deles acontece nesse lugar, então eles adoram ir para esse parque aquático. Aqui eu tenho alguns livros do Teodoro, então ó, esse aqui é o de matemática, e aí o livro dele é todo em inglês, como eu comentei, para facilitar aí no caso a compreensão dele. Então ó, e a matemática foi algo que pro Teodoro demorou um pouquinho para acompanhar, né, bem? Porque eles têm uns números, eles vão até números muito, muito, muito altos. Mais de 1 milhão. Em divisão, esse daqui na verdade é adição e subtração, mas ele já tá na multiplicação e divisão. Então eles vão em números muito, muito altos, mas ele já conseguiu acompanhar. Então no começo ele tinha um reforço com uma professora online, enquanto a turma ficava com a professora da turma na aula de matemática, ele ia fazer aula no computador com uma professora que tá em casa, né, que tá gestante, tá em casa, e aí ela dava aula de matemática para ele em inglês, puxando aí o conteúdo para que ele pudesse acompanhar o restante da turma. Em termos da escola, tem algumas diferenças que eu encontro com a escola lá do Brasil. Aqui nós temos um contato muito direto com o professor, nós temos o e-mail do professor, então ele manda recados por e-mail pra gente. Se precisar falar alguma coisa, a gente pode mandar o recado também diretamente para o professor.
As reuniões, elas não são reuniões com todos os pais da sala, são reuniões individuais, então é agendado de meia em meia hora, eles mandam para casa, né, umas opções de horário, e aí é agendado meia hora para você ir falar com o professor quando tem final de ciclo, e aí eles te passam como tá o desempenho do seu filho. Então isso é bem interessante porque é um contato bem próximo assim que a gente tem com o professor. Tanto que, caso há necessidade de buscar um pouco mais cedo na escola, quando você chega na escola, tem as campainhas diretas dentro da sala de aula. Então a gente só toca a campainha direto dentro da sala de aula e a professora mesmo responde e aí libera a criança no caso de necessidade. Eu aqui também estou trabalhando em escola. Trabalhei em escola há muitos e muitos anos no Brasil, cheguei aqui e já fui direto trabalhar numa escola. Por enquanto eu tô como professora substituta ou substituta de assistente de professora e encontrei algumas diferenças em termos culturais, posso dizer. Aí o Teodoro pode dizer se na escola dele é semelhante ou não. Algo que me chamou muita atenção, bom, só para contextualizar, eu trabalho muito na educação infantil e ali anos iniciais até o 5º ano na minha escola. E pelo fato de ser substituição, eu acabo variando aí entre as idades, tá? Durante toda a semana. Uma coisa que me chamou muito a atenção é o quão livre as crianças são e o quão independente elas são. Então, desde muito cedo instigada aí essa independência da criança. E eles se sentem muito responsáveis por isso, então eles não gostam nem de pedir ajuda. Então, vai colocar uma roupa, por exemplo, tá chovendo e aí é o horário de ir brincar lá fora. Não é porque tá chovendo que a criança vai ficar dentro da sala de aula, não, a turma toda vai lá pra fora na chuva mesmo. Certo, Teodoro? Sim, na escola também. Isso pra mim foi uma surpresa imensa, tanto que nos primeiros dias, assim, eu ficava até, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida aqui, tomando chuva? Trabalhando e tomando chuva, olhando essas crianças molhadas, e elas assim, elas obviamente estão com roupas à prova d'água, né, que faz parte do material escolar, mas fica com o rosto, tipo, bem molhado, assim, sabe, tá brincando na chuva, mas adoram e ficam na chuva mesmo, no frio mesmo, então pra mim isso foi um choque. Tá? Então, como tem uma sala, aqui as salas geralmente são até 15 alunos na educação infantil e ali de 1º a 5º ano até 18 alunos. Quantos alunos tem na sua turma? Acho que 18. 18, por aí não passa disso, tá? Mas mesmo assim fica muito para uma professora ajudar todas essas crianças a colocar a roupa, por exemplo. Então, eles já têm essa independência de colocar a roupa sozinho, colocar a bota, essa bota 7 légua, né, de proteção de chuva sozinhos, eles são muito, muito independentes. Essa questão do clima foi algo chocante, tá? Então, por exemplo, eles marcam um passeio na floresta, mas tá nevando congelante. Eles não cancelam o passeio na floresta. Vai todo mundo para a floresta passear. Então é algo assim que ensina desde muito cedo a criar uma resiliência. E eles acabam que não se importam com o clima que está lá fora. Isso não afeta a vida. O que é muito interessante e muito legal. Porque aqui todo mundo sabe que na Europa chove-se muito, faz muito frio, mas é vida que segue, não é? Que aqui, tipo, no recreio, os professores saem e ficam lá conversando, sentados lá. Daí, tipo, na sala tem um papel do lado dos armários, guarda as coisas de, tipo, cada dia da semana. E daí, tipo, é um grupo de crianças que vai lá na sala dos professores, tem que pegar um colete amarelo. Daí elas mesmas que ficam lá andando, daí, tipo... Cuidando das outras crianças. Isso é muito legal, também tem na escola que eu trabalho, então as crianças mais velhas se tornam responsáveis por esses períodos de socialização. Na escola do Theo eles usam um colete amarelo, na escola que eu trabalho eles são chamados de Blue Hats, porque eles usam um boné azul. E eles são super prestativos e responsáveis ali para ajudar a cuidar dos menores. Você me fez lembrar de algo que você comentou que eu achei sensacional. A turma do Teodoro, de sexta-feira, na última aula, tem aula de artes.
Então é a última turma a usar a sala de artes. E aí o que que acontece nessa aula? Na sala mesmo. Na sala de aula, mas é aula de artes. E o que que acontece? A gente tem que ir lá, pega umas vassouras, aquelas tipo as Pazinhas. pazinhas pra pôr sujeira e tem que limpar toda a sala. Isso, na escola que eu trabalho é a mesma coisa. Independente da idade da criança, eles ajudam a limpar a sala de aula. E isso eu acho sensacional. O professor fica sentado na minha, só as crianças limpando. É bem isso mesmo. Então eles são muito responsáveis. Tudo que eles usam em termos de material, eles vão ter que limpar. Tudo vai ter que organizar. E eles organizam e limpam sem reclamar, estão super habituados e tranquilos em relação a isso. A questão socioemocional. Essa também é algo que eu tive um pouco de dificuldade, já tô me habituando, mas eu procuro sempre tentar aprender e entender o porquê, né, de ser diferente e ver aí os resultados que trazem. Então aqui a criança tem muita voz. E o que ela decide que quer ou não quer é respeitado. É claro que o adulto vai analisar, né, e ponderar se a criança está em segurança, né, se pode ser feito ou não. Mas escuta-se muito o que a criança fala. Então, se a criança está triste, feliz, brava ou alegre, ela tem muito espaço para verbalizar tudo isso. E não que nós não façamos isso no Brasil. É feito, mas é feito de uma forma um pouco diferente. Aqui, isso é o principal. Então, para mim, isso é um pouquinho diferente lidar, porque no Brasil a gente está habituado com, né, pai e mãe sabe melhor, o adulto sabe melhor, sabe mais, e o adulto que vai dar a última palavra e vai dizer, e aqui não é sempre assim. A criança tem voz e o direito de falar e decidir e escolher. A criança é muito, muito respeitada. A partir dos 7 anos eles já andam sozinhos pela rua, então essa independência traz toda essa responsabilidade que a criança cria, né, de sair sozinho, de pegar um ônibus sozinho, ir para a escola e fazer as suas coisas com uma idade tão baixa, né. O Teodoro tem 10 anos, o Heitor tem 11, eu ainda não consigo deixá-los andar sozinho, embora ele peça muito. Mas eles já pegam um ônibus escolar, eu levo até o ponto, eles vão de ônibus escolar sozinho pra escola, já tá bom, não tá? Ok, mas sim, as crianças são muito respeitadas, então a criança vai atravessar a rua, não só a criança, o adulto também, mas tem a faixa de pedestre ali, todos os carros param para que todos possam atravessar. E tem esse cuidado especial aí em relação às crianças. E isso é muito bacana. E também daí algumas crianças também vão com um colete amarelo também, e tipo com uma luzinha na mochila. Piscando, né? Piscando. Exato, para ser visto mesmo, né? Para não correr o risco ali de ter acidente ou algo parecido. Tem a questão das férias escolares também. O ano letivo aqui, ele é diferente do nosso. Ele começa em setembro e ele termina em junho. Então, as crianças têm umas férias de verão aqui na Europa longas, que pega o mês todo de julho e agosto. Aí vai variar de escola para escola a data exata, mas geralmente são 2 meses. Essa semana eles estão de férias. Na Páscoa tem 2 semanas de férias, no Natal tem 2 semanas de férias, então eles têm bastante férias. E ainda bem que tem a Maison Relais, que dá para recorrer no caso da gente estar trabalhando, né? Porque são bastante férias. A escola faz alguns passeios também, que são muito legais, geralmente são para lugares como a floresta, os pequenininhos vão para o shopping, vão para o mercado, e quando eles fazem esse passeio, eles geralmente pegam o transporte público do país. Acredito que
Para quem pesquisa aí sobre Luxemburgo, com certeza já sabe que o transporte público aqui é gratuito e é de excelente qualidade, então isso favorece também essa questão, tá? Então as crianças saem da escola, é claro que é um adulto a cada, se for pequenininho, é um adulto a cada 3, 4 crianças, se for maiorzinho, é um adulto para mais crianças, né? Mas geralmente eles já falam antes de sair, eles falam, olha, vocês que vão liderar o passeio, tá? Vocês que serão os responsáveis por nos levar até o lugar, por exemplo, se é floresta, tem as trilhas a serem feitas, então as crianças ficam responsáveis por levar, né, a gente na trilha, e aí nós adultos sempre falamos, né, nós estaremos aqui em caso de necessidade, nós vamos estar juntos com vocês, caso vocês precisem de algo, né, e obviamente que como adultos responsáveis ali, mas isso é muito legal porque, de novo, cria essa independência. E traz o desejo deles de querer ser independente, como eu comentei. Por vezes você vê que a criança está com dificuldade de pôr uma roupa ou dificuldade de resolver algo e você fala, né, meu instinto de mãe da América do Sul, e principalmente da nossa cultura, né? Ai, deixa eu te ajudar, posso te ajudar? Não, eu faço sozinho, eu sei fazer sozinho. E isso é muito bacana. É algo que, na verdade, não tem preço. E, assim, é muito legal de ver a evolução das crianças. Em termos da língua, eu diria que é muito bacana. Esses dias tinha um flyer e o Teodoro foi ler esse flyer e, assim, eu fiquei admirada de ouvir o sotaque dele já falando. Então, tá super bonitinho, tá aprendendo super rápido. É muito gostoso ver todo esse progresso aí dele. E o que você acha da escola daqui, Théo? Bem legal. Você aprende bastante coisa diferente? Sim, porque na escola do Brasil eu não aprendia francês. Ótimo, mas aprendia muitas outras coisas também. Ele comenta que sente falta da geografia, que, por exemplo, ele tinha no Brasil, aqui não. Algumas outras matérias também, né? Sobre o ônibus escolar também é a Comune que dá esse ônibus, né? Nos dá o direito de fazer a opção aí pelo ônibus. Então, geralmente o ponto é bem perto de casa. E sobre a escola é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários as perguntas, fiquem à vontade. Vai mandando sugestões de vídeo. Muito obrigado por assistir. Deixa seu like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!